E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Bia destrói as fotos que Beto fez da Beatriz. Mas o que a mimada nem imagina é que Glorinha ainda estará no estúdio no momento e flagrará tudo escondida. Glorinha não perde tempo e avisará a Beto. O rapaz ficará desesperado ao descobrir o estado de suas fotos. Os dois então pensam em um plano genial para contornar a situação. Beto procura Juliano e diz: "Seu Juliano, eu tive uma ideia para divulgar a campanha da perfumaria. E não será apenas com as fotos que eu fiz da Beatriz. A gente poderá dar início à campanha primeiro no programa do Alfredo Honório. E lá o senhor terá uma surpresa." Juliano aprova a ideia. E Bia, ao ficar sabendo que sua vingança foi em vão, ela não se conforma. E no dia da apresentação, no programa do Alfredo Honório, ela aparece escondida no camarim. A jovem então colocará algo no produto que a Glorinha vai passar nos cabelos de Beatriz. É nesse momento que Dona Arlete entra no camarim e, sem saber que estaria diante da neta, ela pergunta: "Quem é você, mocinha?" Bia toma o maior susto ao ser vista no camarim de Beatriz. E, dissimulada, ela diz: Eu faço parte da campanha da perfumaria carioca. Estou conferindo se tá tudo ok. E pelo visto está sim." Dona Arlete, ao olhar bem para Bia, ela, emocionada, diz: "Nossa, você lembra tanto a minha filha Valéria." Nesse momento, Alfredo entra e pergunta: "Tá tudo bem, Dona Arlete?" O apresentador, ao ver Beatriz, a cumprimenta e, surpreso, pergunta o que ela faz ali. Beatriz avisa que estava só conferindo se estava tudo ok para a apresentação da campanha. Alfredo estranha e diz: "Quer dizer que a senhorita já se interessa pelos negócios da família?" Bia confirma e avisa que precisa ir embora, pois precisa se arrumar. Dona Arlete fica paralisada olhando Bia e, quando a jovem sai, ela pergunta ao patrão: "Doutor Alfredo, essa menina é a filha do Juliano Alencar?" Alfredo confirma e Dona Arlete, em choque, pergunta novamente: "Por acaso essa menina tem algum problema no coração?" Alfredo, surpreso, pergunta: "Tem sim? Como a senhora sabe disso? O Juliano sempre fez de tudo para esconder o problema da filha." Dona Arlete se emociona e tenta disfarçar dizendo que ouviu falarem essa história em algum lugar. Em seguida, sozinha, Dona Arlete fala consigo mesma: "É ela, essa menina, é a minha neta. Mas por que a Valéria não me disse que tinha voltado dos Estados Unidos? Quando acabar o programa, eu vou na casa desse Juliano. Eu vou perguntar da minha filha e de minha neta." Mais tarde, o programa do Alfredo Honório começa e Glorinha chega no camarim com Beatriz. Glorinha, sem saber da armação de Bia, começa a passar o produto nos cabelos de Beatriz, o mesmo produto que a Bia sabotou. E em seguida, quando Beatriz entra no palco com Juliano, a mocinha começa a sentir falta de ar. Alfredo, sem saber que Beatriz não estava bem, o apresentador começa a entrevistar a moça. A jovem, no entanto, não consegue responder nada. O apresentador, achando que Beatriz estava nervosa, refaz novamente as perguntas. E nesse momento, a moça desmaia, causando o maior vexame. Juliano, ao ver a situação, fica desesperado com o fracasso da campanha. Todos na plateia ficam em choque com o vexame. E Beto socorre Beatriz. Enquanto isso, Bia assiste em casa o programa. A jovem não consegue segurar a felicidade em ver a sua rival se dando mal. E grita: Deu certo! Meu plano deu certo! Tomara que essa criaturinha morra!" Nesse momento, Maristela entra na sala e diz: "Quer dizer que foi você quem sabotou a campanha da minha perfumaria?" Bia, sem limites, responde:
Sinto muito, vó, mas é a minha felicidade que está em jogo. Maristela, possessa de raiva, dá um tapa no rosto de Bia e avisa: vá para o seu quarto, sua moleca egoísta. Eu já lhe ensinei a quebrar os copos para controlar sua raiva, mas pelo visto nada adiantou. Bia, com ódio, retruca: a senhora não podia ter feito isso. Eu odeio essa família. Maristela retruca: é por isso que o Beto enjoou de você, sua mimada. Momentos depois, a campainha toca, bem na hora que Maristela está saindo. A vilã, ao abrir a porta, ela terá o maior susto da sua vida. Dona Arlete, olhando para Maristela, diz: eu sou a mãe da Valéria. Hoje eu vi a minha neta lá no estúdio do Alfredo e só depois me dei conta que era ela. Maristela começa a passar mal. Esélia chega bem na hora. Maristela, com medo que Esélia escute a conversa, ela olha para a chantagista e diz: o que você veio fazer aqui, Zélia? Vai embora. Dona Arlete, sem perder tempo, diz: e então, dona Maristela, cadê a minha neta? Eu quero conhecer ela. Aliás, cadê a minha filha Valéria também? Ela tá aqui? Maristela, assustada, diz: a senhora só pode estar louca. Eu não sei de quem você tá falando. Zélia arregala os olhos e pergunta: a senhora é a avó da Bia? Dona Arlete confirma. E Maristela, nervosa, grita: fora daqui, todas duas! A vilã fecha a porta na cara das duas e se desespera. Zélia, sorrindo, responderá do lado de fora: com o maior prazer, dona Maristela. Eu tenho muito mesmo que conversar com essa senhora. Dona Arlete, sem entender nada, diz: por que ela não quer que eu veja a minha neta? Zélia, então, faz perguntas a Dona Arlete sobre sua filha Valéria. Dona Arlete desabafa: a minha filha, ela sumiu faz anos. Engravidou do Juliano e quando teve minha netinha, foi para os Estados Unidos. A minha neta nasceu com um problema grave no coração, sabe? E só tratava lá. Desde então, eu só recebo um telegrama dela a cada 6 meses e um dinheirinho na conta. Zélia então pensa consigo mesma: então, esse é o segredo da família Alencar. Em seguida, Zélia pergunta o endereço de Dona Arlete e promete que irá procurá-la e vai ajudá-la a ter notícias de sua família. Ao chegar em casa, Zélia liga para o seu cúmplice e diz: eu acabei de descobrir o segredo que a Maristela e o Juliano escondem por todos esses anos. Zélia conta tudo e em seguida ela diz: agora só resta saber o que houve com a Valéria. Só podem ter se livrado da coitada. Enquanto isso, Beto se preocupa com a situação de Beatriz e o médico avisa que o motivo da crise de asma dela foi por conta de uma alergia forte que Beatriz teve ao produto que foi usado no seu cabelo. Nesse momento, Beto olha para Glorinha, que está ao seu lado, e quando os dois estão sozinhos, Glorinha diz: é estranho, Beto. Eu já arrumei o cabelo da Beatriz antes e ela não teve nenhuma alergia ao produto que eu usei nela. Beto, furioso, diz: só pode ter sido mais uma armação da Bia. Glorinha o aconselha dizendo: calma, Beto. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter certeza. Os dois então vão até o estudo do Alfredo Honório. E ao chegarem lá, Alfredo diz que a única pessoa que esteve no camarim da Beatriz foi a Dona Arlete para organizar e a Bia que foi conferir se estava tudo ok. Beto, nesse momento, olha para a Glorinha e diz: então foi a Bia mesmo. Ela não tem jeito. Mais tarde, Beatriz recebe alta e ao chegar na pensão, ela fica surpresa com a visita de Clarice. A moça fica emocionada com a visita da mãe e se controla para que Clarice não perceba.
E no mesmo instante, Dona Arlete também chega. Dona Arlete olha para Beatriz e diz: Beatriz, minha filha, eu preciso lhe pedir um favor. Clarice se afasta um pouco para que ela fique à vontade. É quando Dona Arlete solta: Eu descobri que a minha neta está aqui no Brasil. Eu ainda não sei o que houve com a minha filha, mas eu preciso saber. E só você pode me ajudar. Você conhece a família do pai dela. Beatriz, curiosa, pergunta: E quem é Dona Arlete? É então que Dona Arlete solta: É a família Alencar. Ela é a filha do Juliano, aquela mocinha, a Bia. Ela é a minha neta, a filha da Valéria, a minha filha que sumiu há anos. Nesse momento, Clarice arregalará os olhos e começa a sentir uma forte dor de cabeça. Beatriz pede que Clarice se acalme. É quando Zélia chega na pensão à procura de Arlete e se depara com Clarice. Zélia, olhando para Arlete, pergunta: A senhora falou para ela sobre a Bia? Dona Arlete, sem entender nada, diz que estava apenas conversando com a Beatriz e talvez ela tenha escutado, e pergunta qual o problema. Zélia, em choque, diz: Ela é a esposa do Juliano, mas depois eu explico melhor para a senhora. Mas o caos foi instalado. Clarice, desorientada, pede que Zélia pegue o seu remédio para dor de cabeça na bolsa. Zélia a repreende e diz: Não, Clarice, a partir de hoje você não pode mais tomar esses remédios. Você precisa lembrar do seu passado. Esses remédios só servem para te dopar. A Maristela faz isso há anos para que você não recupere a memória. Clarice, assustada, diz: Mas que absurdo é esse, Zélia? Eu tomo esses remédios há anos. Foi o Dr. Pimenta que me recomendou. E Zélia continua: Clarice, esse médico é cúmplice da Maristela e do Juliano. Você, Clarice, precisa lembrar o que houve antes do acidente. Beatriz observa tudo e fica paralisada e pensa consigo mesma: Então, foi isso que aconteceu. A minha mãe perdeu a memória, então ela não me abandonou. Em seguida, Zélia, preocupada, fala: Clarice, tem muita coisa que você não sabe sobre a Maristela e o Juliano. Isso é só a ponta do iceberg. Eles são os monstros. Beatriz então diz: Dona Clarice, eu acho melhor a senhora se acalmar. Senta aqui um pouco que eu peço à dona Yolanda que lhe prepare um chá. Enquanto isso, Zélia, eu posso ter um particular com você? Em seguida, Beatriz, sentindo confiança em Zélia, ela começará a contar a sua história e diz: Zélia, agora que eu sei que você também quer ajudar a Clarice e a dona Arlete, eu preciso te contar algo. Zélia olha para Beatriz e diz: Agora eu estou curiosa, Beatriz. O que você tem de tão importante para me falar? Beatriz, sem rodeios, diz: A Clarice, Zélia, ela é a minha mãe. Quando eu tinha 4 anos, ela veio para o Rio a trabalho e nunca mais voltou. Eu pensei que ela tivesse morrido, até ver uma foto dela em uma revista. Foi aí que eu decidi vir atrás dela aqui no Rio, para entender o porquê dela ter me abandonado. E hoje, finalmente hoje, eu tive a minha resposta. Zélia arregala os olhos e, incrédula, diz: Beatriz, você é a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Meu Deus, a Maristela e o Juliano roubou a vida da sua mãe todos esses anos. Beatriz, assustada, diz: Essa gente é perigosa. Eu tô começando a achar que eles se livraram da filha da dona Arlete. Zélia confirma e diz que não tem dúvidas. Beatriz, pensativa, fala: Eles deram meu nome para Bia. Eles criaram uma nova vida para minha mãe. Zélia concorda e diz: É, minha querida, e na época a dona Maristela me tinha na mão e me fez aceitar fingir por todos esses anos que eu sou a irmã da Clarice. Imagina. Beatriz, olhando para Zélia, diz: Zélia, você precisa levar a Clarice para sua casa. Ela corre perigo se ela for para aquela casa ainda.
Zélia concorda e diz: eu vou fazer melhor, Beatriz. Eu vou provar para Clarice que o que ela acabou de ouvir hoje é a mais pura verdade. E assim você também vai poder se apresentar para sua mãe, como a filha dela. Beatriz, curiosa, pergunta: e como você vai fazer isso? Zélia, se aproximando de Beatriz, fala o seu plano. E Beatriz, confiante, fala que será um plano perfeito. E mais tarde, Zélia liga para Maristela e avisa: olá, dona Maristela, aqui é a Zélia. Maristela, com ódio, diz: o que você quer dessa vez, sua infeliz? Zélia, com deboche, responde: eu quero que você e o Juliano venham imediatamente no meu apartamento. Maristela retruca: quem você pensa que é para me dar ordens? Zélia então ameaça dizendo: você prefere ter essa conversa na sua casa, junto com a Bia e a Clarice? Maristela desliga o telefone, paralisada. Ela então olha para Juliano e diz: Juliano, a tal da dona Arlete deu com a língua nos dentes. A desgraçada da Zélia sabe de tudo agora. Juliano, com ódio, diz: não pode ser. Aquela desgraçada vai depenar a gente, mamãe. A gente não pode ficar nas mãos dela. Maristela concorda e diz: você tem razão, mas não se preocupe, que hoje eu vou dar um jeito naquela infeliz. Maristela então coloca algo na sua bolsa e sai acompanhada de Juliano. Ao chegarem no apartamento de Zélia, Maristela, olhando para a inimiga, pergunta: qual o seu preço, Zélia? Zélia, com deboche, diz: calma, eu nem comecei a falar ainda. Maristela e Juliano a encara com ódio. E Zélia diz: hoje eu descobri duas coisinhas. Que a Bia é filha da Valéria, a filha sumida da dona Arlete. E Maristela, nesse momento, a interrompe e diz: essa história eu já conheço, me poupe. O que você quer pelo seu silêncio? Zélia então diz: calma, calma que eu não terminei ainda. Juliano, impaciente, diz: então fala logo o que você tem para falar, sua vigarista. Zélia, sorrindo, diz: a Beatriz, a sua garota propaganda, na verdade, é a filha bastarda da Clarice. Maristela arregalará os olhos e dirá: você só pode estar brincando com a gente. E Zélia retruca: não estou, não. Ela veio de Petrópolis, do orfanato onde vivia com a avó dela, aqui pro Rio, atrás da mãe. Maristela, preocupada, pergunta: e como essa bastarda descobriu o paradeiro da Clarice? Zélia então diz: ela viu a foto da mãe em uma revista. Juliano, nervoso, fala: não pode ser. A Beatriz sabia todo esse tempo que era filha da Clarice e se aproximou da gente de propósito, mamãe. Zélia, sorrindo, dirá: tá vendo? Vocês não são os únicos espertos. Nesse momento, Maristela abre um sorriso cínico e diz: pois bem, Zélia, esse é o segredo da família Alencar. O Juliano matou a Valéria numa discussão, a mãe da Bia. E a Clarice viu tudo. Ela, desesperada, saiu correndo da loja e foi atropelada. E perdeu a memória. E Juliano completa: para nossa sorte, mamãe. Zélia fica em choque com a confissão. E Maristela continua: pois bem, eu criei uma vida nova para Clarice. E com a ajuda do Dr. Pimenta, até hoje ela não conseguiu recuperar a memória. Zélia fica horrorizada e diz: vocês dois são horríveis. Maristela, sorrindo, concorda: somos sim. E esse segredo, querida, você vai levar pro túmulo. E a Beatriz e a tal da Arlete, eu vou dar meu jeito nelas depois. Maristela então aponta uma arma para Zélia. E antes que ela atire, o cúmplice de Zélia aparece por trás e ameaça: se a senhora apertar esse gatilho, eu despacho você e o seu filho aqui mesmo.
Maristela e Juliano se olham assustados. E Zélia grita: Beatriz! Clarice! Venham aqui, queridas! As duas entram na sala e Clarice, emocionada, diz: Beatriz, então você é mesmo a minha filha? É você, minha estrelinha? Beatriz se emociona e diz: Sou eu sim, mãe. E Juliano, descontrolado, gritará: Clarice, meu amor, eu posso te explicar tudo. Clarice, com ódio, rebate: Você vai se explicar para a polícia, Juliano. Você e a cobra da sua mãe, seus monstros. Eu vou acabar com os dois. Zélia então diz: Dona Maristela, você deve estar se perguntando por que eu fiz tudo isso, a troco de nada. Pois bem, eu só me aproximei da sua família com um objetivo: me vingar. Maristela, com ódio, pergunta: Se vingar de quê, sua desgraçada? E Zélia diz: Você mandou se livrarem do meu primeiro marido, o Walter, assim que descobriu que ele era herdeiro tanto quanto Juliano, porque ele era filho do seu falecido marido. Maristela, com ódio, diz: Eu fiz sim e faria tudo de novo. Nesse momento, Juliano aproveita a distração do cúmplice de Zélia e o empurra e foge com Maristela. Zélia, olhando para Clarice, diz: Não se preocupe, querida. Eles não vão muito longe. O Juliano roubou toda a fortuna da mãe e colocou numa conta no banco. E imagina no nome de quem? No seu. Ele usou seus documentos originais. E adivinha? Eu peguei seus documentos e as coisas dele. Clarice, olhando para Beatriz, ela comemora e diz: Minha filha, eu vou usar esse dinheiro para colocar aqueles pilantras na cadeia. Eles vão ter que pagar por todos os crimes que cometeram. Beatriz se emociona e Clarice promete: Eu vou te dar uma vida de princesa, a vida que você merece, que lhe foi roubada. Dias depois, Maristela e Juliano são pegos tentando fugir do país. E já Beatriz fará o maior sucesso com uma nova campanha da perfumaria carioca. E Bia, ao saber da sua história, se arrepende por todo o mal que causou a Beatriz e confessa que sabotou o namoro dela com Beto. Ao saber disso, Beatriz pede perdão a Beto e o rapaz sela a paz entre eles, pedindo ela em casamento. Agora me contem aqui, se vocês torcem por Beto e Beatriz, deixem um coraçãozinho nos comentários e digam de qual cidade vocês estão nos assistindo. Deixem o seu like aqui no vídeo e se inscrevam no canal para receberem todos os dias os novos vídeos da sua novela favorita.